evento aqui realizado pela Juristec, né, Metrics Experience, aonde então, né, falaremos aqui, né, traremos um convidado muito especial, teremos aí a participação, né, de profissionais com vasto conhecimento, né, em ciências de dados, em análise de dados com foco, né, no atendimento aqui ao ecossistema jurídico, e abordaremos, então, né, o case da gestão financeira sendo realizada aí com apoio do LegalMetrics, nossa plataforma de Business Intelligence jurídico. Teremos aqui, né, na prática, como que a gente resolve algumas situações, alguns gaps específicos, né, nesse ecossistema, então, jurídico, né, do advogado. Falaremos aqui do case, né, de uso, então, com a ilustre participação do Leonardo Rodrigues. E, claro, né, nós temos aqui algumas surpresas boas para os participantes, então, do nosso Metrics Experience. Bom dia a todos, né, se eu não dei bom dia ainda a todos os participantes. Já vou introduzir aqui, trazendo, né, um breve recado, então, para todos aqui que estão participando, no final do evento, quando a gente terminar aqui as nossas apresentações, o nosso case, você vai ter, né, também a possibilidade de experienciar, né, de trazer aqui, então, a possibilidade de você ter acesso a um dashboard, né, nós vamos explicar o que seria, né, um conjunto de relatórios aqui que você pode ter de forma gratuita, como, né, um bônus aqui para quem está participando. Para tal, né, a gente vai coletar algumas informações ao longo aqui do evento, mas para que você tenha, né, e consiga, de fato, vivenciar e experienciar a plataforma quando a gente fala de relatórios gráficos, de dashboard, de análise, por exemplo, né, de capturas de informações diretamente dos sites dos tribunais, informações processuais. Então, além disso, você vai ter, além de receber o dashboard, você vai ter uma consultoria gratuita de ciência de dados jurídicos. Então, tudo isso, né, ao longo aqui do nosso evento, a gente vai passar os parâmetros, né, vai ter aqui para você, então, toda a organização para que você venha a receber esse benefício. Temos também, ao final, né, vamos realizar aqui um sorteio entre os participantes de um Google Home, então, trazendo aqui também a inovação, não só no ecossistema jurídico, mas também, né, em termos de tecnologia. Também a gente, né, ao longo aqui do evento, vai sinalizar aqui quais são, né, os passos aqui para você participar desse sorteio. Espero que façam bom proveito e bom uso do Google Home. Breve introdução, então, para quem não nos conhece ainda, a Juristec foi a primeira legal tech a desenvolver, né, uma plataforma de business intelligence jurídico, de data analytics, ou de data analytics, e que foi, né, desenvolvida, então, por uma equipe multidisciplinar. Advogados, cientistas da computação, matemáticos. Então, né, quando a gente fala de business intelligence, que agrega expertise jurídica, a gente, né, está trazendo aqui, então, a primeira plataforma desenvolvida para esse atendimento ao ecossistema jurídico. Alguns nomes, né, algumas marcas aqui que, né, utilizam a plataforma, e a gente traz aqui que é o jurídico orientado por dados. Então, temos aqui, né, alguns depoimentos da Amazon, da Citrosuco, atendemos aqui o departamento jurídico da Nestlé, da Alstom, e alguns escritórios de advocacia, como Caminha Barbosa Sifone, Maia, Sociedade de Advogados, Barro Martins, entre outros clientes que se beneficiam do uso da plataforma. Uma rápida introdução, então, dos participantes, né, dos nossos convidados. Na sequência, aí, então, Leonardo Rodrigues, que é um consultor administrativo, especializado em administração de sistemas de informação, com graduação em administração e habilitação em SIG. Ele vai falar mais um pouquinho, né, e detalhar o que seria também aí, né, o SIG, o que de fato ele traz aqui e agrega com a sua experiência no uso da plataforma. Esse que vos fala, eu, Adriano Lopes, diretor de Relações Institucionais e Comercial aqui na Juristec, uma experiência aí, né, com um pouco mais de 15 anos em transformação digital, justamente com esse, né, foco no atendimento ao ecossistema jurídico. E o Fernando Garcia, cientista de dados jurídicos, especialista aí na utilização, né, do Business Intelligence,
com experiência de mais de 10 anos em Legal Operation, e atuou como Head de Qualidade Jurídica, e atualmente é o nosso gerente de operações e do Customer Solution aqui da Juristec. Bom, nesse momento, então, eu vou passar o bastão aí para o Leonardo. Leonardo, né, pode fazer uma apresentação aí mais detalhada, fique à vontade, Leonardo. E com o apoio aqui dessa mesa, né, dessa mesa virtual, os mediadores aqui, eu, o Fernando, enfim, fiquem à vontade em participar, em trazer suas dúvidas, em realizar aí qualquer tipo de pergunta, que estaremos à inteira disposição aqui para atendê-los. Ok, pessoal? Então, Leonardo, show é seu. Bom dia a todos. Desde já agradeço a presença de todos aqui. É um prazer, né? Um prazer enorme receber essa proposta aí do Fernando, mais do Adriano, né? Toda a equipe, também com a Gabriela, de estar aqui repassando um pouquinho, né, da nossa experiência aí com Legal Metrics, né? Principalmente com a empresa Juristec. Meu nome completo é José Leonardo, né? Mas todo mundo me conhece como Leonardo, sou Leonardo Rodrigues. Eu sou bacharel em administração, né, com mestrado também em administração. Atualmente eu sou professor do IFMG, no campus São João Evangelista, aqui no leste de Minas, né? Fica aqui mais próximo a Governador Valadares, né? Para quem conhece a região, Governador Valadares aqui, Itabira, né? Então a gente está um pouquinho assim no leste de Minas, quase avançando aqui para o norte de Minas. Minha experiência, né? Ó, que ótimo, a Maiana aí é de Ipatinga. Saudações, Maiana. Minha experiência aqui, né? Eu vou contar um pouquinho do que foi a experiência de trabalhar com Legal Metrics, quer dizer, trabalhar não, né? Estamos trabalhando com ele. Eu acho que é mais importante isso, né? Mas até a gente chegar aqui, entender um pouquinho da minha abertura até a gente, né, chegar no Legal Metrics. Sou formado em administração já há alguns anos, não vou falar muito, porque senão condena a idade, né? Mas já leciono, trabalho na área de educação já em torno aí de uns 14 anos, 14, 15 anos. E principalmente dentro da parte da administração, focada aqui para a área de graduação. Trabalhei durante 10 anos na hoje Unifasar, né, a antiga Fasar, a Faculdade Santa Rita, que é de Conselheiro Lafayette, né, que é minha cidade natal, uma cidade próxima a Belo Horizonte ali. E durante 10 anos trabalhei lá com curso na área de administração e engenharias. E pude, né, nesse tempo, estar juntamente com uma equipe muito boa, que era da empresa júnior, chamada Grow Up, né, que é a empresa júnior da faculdade, e com os cursos de administração e engenharia de produção. Eu me especializei em sistemas de informações gerenciais, o famoso SIG, né, que aí o Adriano até colocou aí. E o que esses sistemas de informações gerenciais vêm trazer para a gente? Ele vem trazer uma visualização de como os sistemas eles podem nos ajudar no nosso dia a dia, seja ele do sistema mais simples possível a um sistema muito bem elaborado, no caso do BI. Então, quando eu estava à frente da orientação da empresa Júnior, a gente teve uma proposta de pegar uma consultoria, né, com uma equipe de advogados. E aí, dessa equipe de advogados, um dos principais advogados, o Luciano Meirelles, né, que forma essa equipe da Meirelles e Rodrigues Advogados Associados, entrou em contato comigo e, né, perguntou se eu poderia dar um suporte para eles, né? E eu falei assim, o Luciano é meu amigo de vários anos, há mais de 20 anos de amizade, e eles têm uma experiência muito boa na parte jurídica, né, dentro da parte civil, criminal, comercial,
da parte familiar, tributário, né? Eles trabalham com várias áreas. São 3 grandes advogados que lá estão. É o Luciano Meirelles, o Fabrício Rodrigues e o Hudson Santos, né, que compõe a equipe, vamos falar assim, a equipe dura dessa associação. E eles também têm outros advogados que ali dão suporte, né? E o Luciano, eles tinham uma meta, né, que era ampliar a capacidade do escritório. E eles estão desde 2007 com esse escritório lá na cidade de Conselheiro Lafayette, né, e atuam em várias áreas lá, não só em Lafayette, como em outras cidades também. Atuam em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outras cidades ali próximas. E o Luciano trouxe uma situação para a gente que era meio complexa, né? A ideia era ampliar a capacidade do escritório em 3 vezes mais a quantidade de advogados. Eles têm essa capacidade de ampliação porque eles têm muita demanda, né, de serviço. Só que eles tinham um certo problema, né? Como toda e qualquer empresa no Brasil, né, que começa a engatinhar e aí sem um plano de negócios direito, ou não se faz um plano de negócios, né, eles tinham um grande problema, que era atrelar a relação não só da parte administrativa, mas também da parte financeira. Eles tinham uma base muito boa de financeira, né, até porque o Fabrício, ele sempre trabalhou, né, à frente dessa gestão financeira deles lá, mas assim, com um teor um pouco de, como eles me colocaram, né, um pouquinho de amadorismo. E aí eles precisavam fazer uma ação de melhoria da qualidade desse trabalho deles lá. E aí o Luciano já conhecia o meu trabalho na faculdade, né, e nos conhecíamos de muito tempo. E ele me propôs fazer uma parceria, né, da gente fazer uma parceria ali, eu ajudando ele, fazendo uma mentoria, né, não, nem mesmo uma consultoria, né, até porque seria complexo, porque eu já não morava mais em Lafayette. E aí eu falei com ele, ó, eu não consigo dar uma consultoria, mas a gente consegue trabalhar uma mentoria legal para a gente entender suas necessidades, né, as suas dificuldades, e eu ia ali, não aparando aquelas arestas ali. Então, eles me trouxeram várias dificuldades que eles tinham no escritório que precisavam ser aparadas ali. Então, desde, se eu não me engano, desde janeiro, fevereiro, eu acho, deste ano, a gente está trabalhando, né, uma mentoria, né, vamos falar assim, de melhoria da qualidade do serviço e do produto que eles sempre entregaram de teor de alta qualidade. Então, na parte jurídica, né, eu não tenho dúvidas que eles trabalham espetacularmente, né? O Luciano toca juntamente com o Fabrício e o Hudson o escritório de uma forma assim magnífica, né? Tanto que eles estão já quase 17 anos, quase 18, né, nesse trabalho com essa empresa, e agora eles pensam, né, nessa capacidade de ampliação. Atualmente o escritório está passando até por reformas, até mesmo para ampliar a capacidade de pessoas lá. Só que aí vinha né, a situação, né? Ampliar, mas ampliar com qualidade. Então, eles ficavam naquela situação. Como ampliar? Né? Como é que a gente vai ampliar um escritório que a gente não tem previsibilidade da relação nossa com relação a pagamentos, a relação com devedores, né? Eles tinham um aporte muito grande de material, eles têm, né, um aporte muito grande de material, todo consolidado dentro da empresa. Mas não tinha assim, um filtro de informações que era necessário para que eles pudessem ter uma previsibilidade melhor do trabalho.
E aí a gente começou, né, eles já têm um sistema de informações, né, dentro da própria empresa, eles já trabalham com sistema jurídico. Não vou citar o nome aqui, porque a gente, né, condicionado, né? Não, a gente não sabe se pode citar ou não. Então, eles já trabalham com um sistema jurídico lá, que dá um suporte para eles nessa parte total jurídica e uma parte financeira. Mas ele não traz uma visualização da real importância, né, desses dados dentro do ambiente que eles necessitam. E aí foi proposto, né, numa reunião, a gente pensar em algo que seria impactante e traria melhor fluidez dos dados, até porque são 17 anos de dados, né, e que precisam ser consolidados e melhorados. Eles trabalharam anteriormente com outro sistema, né, mas não foi muito bem aceito, e desde então eles trabalham com um sistema, né, que já quase 3 anos trabalham com esse sistema de capitalização na parte jurídica. E aí, proposto pelo Luciano, a gente procurou saber um pouquinho mais da Juristec, do Legal Metrics, como que ele funcionava. E então, o Luciano me propôs fazer uma análise, né, de como que o Legal Metrics funcionaria e como que seria o impacto, né, de utilização dessa plataforma para eles, né, em geral, e como que seria uma visualização dos dados finais e qual o impacto para eles, né, no serviço e, vamos falar assim, na melhoria de métricas, né, dentro da atividade deles. Então, como já tem uma visão na parte de sistemas, né, não é muito apurado, mas a gente entende um pouquinho como que os sistemas funcionam e como que eles podem trazer um retorno significativo para dentro de qualquer empresa, né? A gente fez uma reunião, né, com o Fernando na época, né, e o Fernando nos propôs mostrar toda a amplitude, né, que o Legal Metrics traria para a gente. E foram conversas assim, muito produtivas, até que nós fechamos, né, já há quase 3 meses, nós estamos com o Legal Metrics trabalhando. Ainda estamos, né, num processo ainda de adaptação e melhoria de processos, mas ele já nos traz uma visão muito grande de tudo que a gente está trabalhando hoje em dia. Lógico que é necessário que algumas arestas sejam aparadas, né, no sistema atual que eles possuem, porque o Legal Metrics ele traz, né, ele baixa o banco de dados que nós temos do outro sistema para dentro do BI do Legal Metrics. Então, assim, todos os problemas que a gente está... Não são problemas, né? Mas todas as situações confusas ainda, né, que estão sendo geradas, ainda é da relação do sistema anterior, né? Então, a gente quer melhorar, estamos melhorando o sistema anterior para que a gente traga uma real visualização das nossas capacidades dentro do Legal Metrics. E aí vem aquele quesito, né, que é muito importante. E isso eu trabalho com os alunos dentro do curso de administração, né? Todo bom planejamento, né, e aí acredito que o Adriano vai até me pontuar nisso aí, todo bom planejamento, ele é sempre muito bem trabalhado quando a gente incorpora ali, naquele planejamento, nossas métricas que vão ser calculadas, né, e vamos falar assim, controladas no final. Porque não adianta a gente chegar lá no nível de controle e falar assim, mas e essa métrica aqui? Né? Poxa, mas ela não foi incorporada ao planejamento. Então, um bom planejamento é aquela... Tem um autor que fala, né? Ele tem um mentor muito legal, que ele fala, é necessário que a gente gaste 80% planejando para 20% executando, né?
Então, é muito mais gastoso, né, a gente ter um melhor nível de planejamento, ter mais tempo planejando do que executando. E tem até, se você me permite, uma breve interrupção, Leonardo, tem uma linha de pensamento que traz que é melhor você não ter nenhum dado, como você fala, né, de apuração, de gestão, ou de investimento ou de ação. Veja bem, né, a importância. É melhor você não ter nenhum dado do que ter ou possuir dados, né, sem qualidade, né, ou dados ali que não traduzem a realidade. Por quê? Porque se você não tem dados, na prática, né, como uma linha de raciocínio, você vai em busca das informações. Né? Ninguém também aqui planeja, ninguém vai tomar um tipo de atitude sem dado nenhum. Então, você não tendo, provoca, né, ali meio que instintivamente, que o profissional, né, que a pessoa, enfim, busque pelas informações. Então, quando a gente fala de ciência de dados, né, de análises métricas, que é o que você está nos trazendo, se você tem, né, uma massa de dados que está sem qualidade, né, que não traduz a realidade, e aí sim você se pauta, você se baseia naquele indicador, naquela métrica, para tomar um tipo, né, de ação, um investimento, uma ampliação do escritório, por exemplo, aí você pode dar um tiro, né, na água ali, ou pode literalmente, né, tropeçar, porque se baseou num dado que não era realista. Então, acho que vai bem de encontro aí ao que você está nos trazendo também. E aí, também, né, aproveitando, não sei se o Fernando ali, né, já trazendo especificamente nessa questão, então, dos dados, do Analytics, se você e ele aí já entendem que é o momento de compartilhar, de trabalhar ali já na análise desses indicadores, eu acho que seria interessante já trazer aqui para a nossa mesa virtual. Só finalizando aqui, Adriano, Claro. eu falo muito, né? Hoje, Não, imagina, fica tranquilo. tranquilo. A interrupção não é para cortar o seu Não, case, não. beleza. Você é o principal aqui, né, do evento. Vai lá. Eu falo muito que hoje a gente tem muita informação, né? Hoje o contexto nos traz muita informação, igual você falou aí, prefiro a gente ter uma tela em branco que a gente consiga pintá-la, né? Agora, quando a gente tem muita informação e não tem informação de qualidade, a gente se perde ao longo do caminho. Então, é necessário que a gente filtre as informações mais importantes. No livro Getting Tone, agora eu esqueci o nome do autor aqui, não me falha a memória, mas a ferramenta chamada GTD, né, ele traz muito essa função de você filtrar as informações necessárias para o seu expediente. Né? Então, acho que minha conversa com o Fernando aí vai ser em cima disso, né? Como atrelar melhores KPIs, né, hoje em dia, como trazer a melhor informação, e como que essa informação pode gerar um conhecimento, né? Que dados, né, geram informações e geram conhecimento, né? Então, uma retórica aí dentro da parte de sistemas. E aí, Fernando, passa a bola agora. Bom, pessoal, primeiramente aí, bom dia para quem não tinha ainda conversado, né, para quem entrou depois. Sempre agradeço aí a presença, né, do nosso convidado, né, o Leonardo, que foi uma grata surpresa de a gente ter se conhecido aí nesses últimos 3 meses aí. A gente conseguiu estabelecer aqui um bom contato e, obviamente, né, estabelecendo boas relações, a gente colhe bons resultados também, né. Então, acho que o trabalho que tem sido feito aí com vocês, né, com vocês especificamente, e aí, né, trazendo ali o benefício pro escritório Meirelles e Rodrigues, acho que a gente tem todo um caráter aí de agora trazer isso para todo mundo que está aqui presente, né. Eu acho que você que está aí, né, você já tem o seu escritório, você pensa em ter o seu escritório, né, é, esse webinário de hoje aqui, do Metrics Experience, acho que é importantíssimo, porque basicamente hoje os escritórios de advocacia que não dão certo, eles estão basicamente ligados aí a problemas financeiros, né? Porque o material técnico você aprendeu, né? Você já tem, né? Boa estrutura, você né, quando digo assim, vocês advogados aí, né? Vocês já têm a estrutura, vocês estudam, vocês aprendem todo esse pacote aí do conteúdo técnico de como você tem que prestar ali um serviço de advocacia, né, para o seu cliente.
Contudo, se você não tiver um bom aparato financeiro, né, uma boa base desse aparato financeiro, com certeza você vai ter dificuldades, né? E é bom que no caso, né, do escritório, a dificuldade, na verdade, é uma dor de crescer, né? Eu acho que é isso que, pelo menos lá, tem esse aspecto, né? Eles estão querendo crescer, mas como que você faz um crescimento sustentável, né? Como que você não dá um salto maior do que você pode, né? Então, basicamente, você tem que fazer esse trabalho de análise dos seus dados, né, das suas visões de dados financeiros, e aí, atrelado também a sua rotina jurídica, né? Isso nunca pode ficar fora da sua análise, tá? Eu vou compartilhar aqui um dashboard, né? E aí o Leonardo pode aí contribuir com a análise dele, né? A gente, até ontem, né, a gente fez também um webinário, né? Isso já foi com um sócio de um escritório, né, em parceria com a Thomson Reuters, e a gente falou muito desse assunto ontem também. Hoje a gente trouxe aqui, né, o Leonardo, que já é um especialista em gestão financeira, então olha que quem acompanha a gente aqui está tendo, né, um curso, né, porque a gente falou isso, uma visão antes do sócio do escritório, né, lá com a Thomson Reuters. Hoje a gente está falando aqui com uma visão, né, de um gestor financeiro, né, de alguém que já tem toda essa bagagem e está auxiliando o escritório nesse sentido. Então aí o quanto de conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês. E basicamente, né, mostrando aqui o Metrics para vocês, o que a gente falou aqui, mencionou de KPI, de dashboard, né? Pode ser que isso aí não tenha muito sentido para alguém aqui, né? Então, basicamente, um dashboard, ele é uma constituição, né, de diversos indicadores, né? E indicador KPI é sinônimo, né? É só, né, um anglicanismo KPI, né? Mas o indicador, ele é uma composição de um gráfico, né? Que traz ali um dado, e a partir desse dado você consegue, analisando ele, coletar uma informação sobre aquilo que você precisa saber, né? Então, o Metrics, ele tem uma estrutura de dashboards baseada em storytelling, tá? Existem outras estruturas que você pode trabalhar um dashboard, né? Você pode trabalhar com filtro, você pode fazer um dashboard de uma apresentação de slide, mas eu não recomendo, né? Porque eu vou explicar por quê. Basicamente, porque você segmenta a informação, né? Então, quando você passa um slide, passa por outro, você vai segmentando a informação. Aqui você precisa ter informação conjunta, né? Então, aqui é um indicador, você consegue ver esse indicador acompanhado desse. Então, você consegue ter uma composição aqui bem interessante de visões que você pode trabalhar. E a gente, né, trouxe aqui para vocês um dashboard que traz aqui como bullet points, né, como tópicos dele, né, uma visão geral financeira, uma análise sobre receitas, né, uma análise sobre clientes, né, e isso está atrelado a receitas e despesas relacionadas a esse cliente, uma análise sobre o lucro em si, uma análise em relação a propriamente as despesas, né, aí do escritório, gasto pessoal, né, análise sobre orçamento e inadimplência. Acho que todos esses tópicos são importantes, né? Você tem que ter um composto disso para que você consiga ter uma saúde financeira do seu escritório, né? Então a gente coloca Fernando, até, né, alguns pontos aqui. E aí, Leonardo, se você quiser comentar. então, é muito legal mostrar esse bullet points aí, porque uma das coisas mais importantes na empresa, e eu acho que em qualquer empresa, quando a empresa começa a crescer e aí às vezes não tem né, vamos falar assim, uma visão financeira de todo o processo e as pessoas acabam se perdendo, principalmente no quesito da inadimplência, né? Uhum. Onde que... Não falo na inadimplência das pessoas ficarem devendo, né? Mas o advogado, ele tem muitas causas que às vezes ele tem a receber, né? Esses processos, e aí às vezes você tem um montante muito grande de processo e você acaba se perdendo em quais processos você recebeu ou não recebeu, né? Então, não é que é inadimplência da pessoa que deve, mas a inadimplência também dos não recebíveis, né? Então, era um processo nosso, né? Nosso, assim, da empresa em geral, que ela começava a se perder nesse processo, né? Muito, muito trabalho, muita demanda,
e começava a ficar sem saber o quanto das pessoas, né, ou clientes, ficaram devendo todo o processo, né? Então, é uma situação, vamos falar assim, né? É aquela situação de venda de bairro, né? Quando você trabalha com venda em carnezinho, né? Você não deixa de vender no carnê, mas você começa a se perder em tantos carnês que você tem, que você não sabe nem como que você vai cobrar as pessoas que você deve, né? Então, é, é um problema, né, das pequenas empresas, né? Mas que a gestão, quando ela é bem trabalhada, né, e aí a gente tem tendo sistemas, né, que nos dão suporte, você consegue ter melhor visão da sua necessidade, da sua inadimplência, né, vamos falar assim. Eu vou só também aqui fazer duas considerações. Uma, pessoal, só aqui no recado do nosso marketing, né, para que vocês não lembrem aí de preencher o formulário, para a gente ter o cadastro aqui para prosseguir, né, com os benefícios aqui, depois com o próprio sorteio, né, do Google Home. E já trazer também uma situação aí para o Fernando e para o Leonardo. Primeiro, né, deixar muito claro aqui que quando a gente fala de uma plataforma de Business Intelligence, seja ela qual for, claro que aqui com foco, né, como a gente trouxe aqui no atendimento ao ecossistema jurídico, primeiro, por ser uma plataforma de Business Intelligence, ela é integrada, ela automatiza, né, ela captura informações de qualquer ferramenta de gestão jurídica aí que você possa ter no seu escritório, né? Aqui o Leonardo traz muito também essa questão, né, de empresa. Vamos entender que escritório e empresa, né, funciona da mesma forma. Então, você consegue ter uma integração, a captura dessas informações na sua plataforma de gestão. Aí surge aquela outra, né, situação. A sua plataforma de gestão processual, seja ela qual for, possibilita, né, ela disponibiliza esse tipo de informação, né, de cunho mais financeiro? Essa é uma primeira pergunta, né, que vocês já podem aí internamente, nos escritórios de vocês, enfim, avaliar. Se porventura, né, a plataforma de gestão processual, né, não prover essas informações, você pode ter um acompanhamento, por exemplo, num relatório em Excel. E o Legal Metrics também tem essa possibilidade de capturar essas informações nesse seu relatório e automatizar, né, e atualizar aqui também com esses, né, trazendo aqui o que o Fernando falou, os KPIs ou KPIs, né, ou indicadores chaves, né, de análise. Então, existe essa possibilidade. Integração automatizada ali com a sua ferramenta de gestão na captura dessas informações, ou a possibilidade de você, né, fazer um upload ali de qualquer relatório que você tenha em Excel, XLS, XLSX, CSV, do Google Drive, enfim, que também vai permitir exatamente essa mesma visão. Então, acho que é importante aqui trazer esse cenário aí, né, quando a gente fala de ferramentas de gestão, o Leonardo, como especialista em sistemas de gestão, também aí trazer essa ressalva, ok? Lembre-se de preencher o formulário e, por favor, pessoal, agora aqui, mais do que nunca, é uma mesa redonda, né? Então, fique à vontade aí em trazer questionamentos, dúvidas específicas, quiserem abrir a câmera ou o microfone, quiser fazer pelo chat, a gente aqui interage, fica o recado. Bom, pessoal, aí, né, acho que até emendando um pouco do que a gente estava conversando, até a questão, né, de você ter o processo de cobrança, né, ou de acompanhamento, né, desses recebíveis, né, o Leonardo estava colocando, isso gera, obviamente, mais custo, né, porque você tem que fazer esse processo, isso também é um custo, né, nada é grátis, né, então você tem que estabelecer isso como um gasto que você vai ter. Então, quando você faz análise, olha, se eu preciso receber, eu preciso ter algum controle sobre isso. E aí você também fala do gasto, você fala do processo, né? Então, você tem que ter um processo para fazer, né, esse acompanhamento desses recebíveis. E, obviamente, de um processo ele tem que estar ligado a um fluxo. Então, você tem que estar ligado ali, né, tanto na questão da análise processual. Então, no caso aí, né, um recebível está ligado a um processo. Então, obviamente, ele está ligado ao andamento processual. Então, você só ter uma análise financeira não vai só funcionar. Você vai ter que ter uma análise dos processos relacionados ao seu financeiro. Então, às vezes, né, você pode fazer, acho que o Adriano colocou aí, esse acompanhamento, pode ser para um documento Excel, mas a gente sabe que isso
nunca é tão recomendável. Você pode fazer, isso vai te ajudar, mas o ideal é sempre que você esteja atrelado a um software. E aí, existem diversos softwares aí no mercado, né, que atendem essa parte financeira, né, e softwares financeiros em si, e softwares são de gestão jurídica, processual, mas que também trazem ali um módulo financeiro, tá? Então, a gente trabalha, né, eu acho que estou até respondendo uma pergunta que foi feita aqui, acho que foi da Ana Paola aqui, qual software vocês recomendam? Olha, no mercado existem diversos, né? A gente da Juristec, a gente não faz, né, software jurídico de gestão de processos, né? A gente não desenvolve isso, mas vocês têm aí diversos no mercado. Eu posso aqui, acho que até trazendo aqui um pouco do que a gente trabalhou aqui muito com o próprio Leonardo, acho que a gente trouxe eu trouxe o Astreia, eu tenho o Legal One, eu tenho o próprio Willow, né, eu tenho o CPJ, eu tenho diversos softwares aí, né, Projuris, Astreia. Projuris, o Astreia eu já mencionei, mas Projuris, né, basicamente, quando você for fazer a conversa, né, para conhecer esses softwares, coloque que essa questão de gestão financeira é importante para você. Tem muitos deles que têm um bom arcabouço de análise financeira, e tem outros que não, tá? Então é sempre importante que, se isso for uma prioridade para você, pergunte, né? E sempre lembre, né, dos processos de cobrança que você tem que fazer. Se esse software ele consegue adaptar, de fato, o seu processo financeiro que às vezes você tem com o cliente, né? E aqui Existem também situações. Pode falar aí, Adriano. Não, a gente traz aqui de forma até resumida, né? A gente recebe essa pergunta aqui como, né, expertise aqui, né, nesse mercado jurídico. Qual é o melhor software? Tem uma visão que a gente pode dizer nenhum, e tem uma visão que a gente pode dizer todos. Por quê? Porque, invariavelmente, você vai ter, né, nesses mais até, né, conhecidos, reconhecidos aí de mercado, você vai ter, né, numa ferramenta uma feature, né, ou uma funcionalidade, um módulo que agregue mais, pode ser, né, uma plataforma que agregue mais no financeiro, outra agregue mais na captura de informações, né, de andamentos. Então, numa visão, claro que a minha é sempre do copo, né, meio cheio, do meio vazio, todas as ferramentas são excelentes. É claro que, né, tem essa questão, primeiro, do processo, tem essa questão, né, da experiência de uso, e tem essa questão do foco que você também, né, vai trazer aqui no uso da ferramenta. Então, né, concluindo aí com a pergunta que a gente, né, recebe aqui de forma recorrente, cabe, né, a cada realidade, a cada escritório, a cada empresa, você trazer ali, né, fazer uma busca pretendendo, né, um tipo de solução. A gente até passa como um recado final. Não existe, você não vai encontrar, pelo menos aí no futuro, né, próximo, alguma ferramenta que você aperte o botão e, né, magicamente, todos os seus problemas ou todas as suas informações a respeito não existe. Até então, né, pela nossa experiência, vai ser muito difícil de chegar nesse ponto. Eu, por exemplo, como viciado em café, eu gostaria que eu apertasse o botão em qualquer ferramenta que já integrasse com a máquina de café expresso e trouxesse um café para mim. Acho difícil isso acontecer, mas, né, brincadeiras à parte aqui nessa analogia, é o que a gente traz de realidade aqui, né, da visão mais concreta, é que você precisa, né, fazer uma análise mais detalhada. Adriano, e aí, na questão do café, só falta robotizar para chegar, né? Algumas coisinhas a gente já consegue, uns gadgets aí a gente já consegue, né? Mas já tem bem próximo, né? Já tem bem próximo. É verdade. E uma coisa também, acho que, né, para todos os advogados que estão aqui participando, né, os juristas, é importante a gente colocar isso, né? Sistema nenhum gratuito vai trazer impacto que você está procurando, né? Então, assim, ele pode... aquele sistema que a gente chama de freemium, né? É aquele sistema free, mas que ele tem uma capacidade maior na sua versão premium. Então, fica a dica, né? Elabore, observe, analise, né? Mas acredito que, se você realmente quer trazer uma percepção melhor, né, dos seus processos e ter realmente uma qualidade de resultado, felizmente ou infelizmente, né, a gente precisa
ter esse custo, ter esse gasto, e que às vezes não é tão alto assim como se, né, vamos falar assim, o custo de ter, às vezes, é menor do que o custo de não ter, né? Então, às vezes você gasta muito mais por não ter do que o gasto de se ter um programa que vai te trazer muito maior relevância, né, e maior impacto nas suas ações do seu dia a dia. Perfeito. Bom, pessoal, e aí trazendo um pouco para essa conversa que a gente está, dessa questão de softwares, né, que a gente já mencionou, é, a questão da integração, né? Hoje, por exemplo, com o Leonardo a gente tem todos os dados financeiros integrados ao Legalmetrics, né? E esse é um serviço que a Juristec presta, né, para quem assina o Legalmetrics, que normalmente isso sempre gera custo para as pessoas. Então você vai falar, não, eu quero uma integração. Se você pedir para qualquer empresa, normalmente elas vão te cobrar por essa integração. E aqui na Juristec a gente sempre faz uma avaliação técnica sobre essa integração para ver a possibilidade dela, né, a capacidade. A gente já tem aí com os principais players aí de softwares jurídicos, a gente já tem aí integrações já constituídas, mas vocês, obviamente, trazendo um software que talvez a gente ainda não tenha trabalhado, ou que porque a gente já fez um estudo aqui que tem mais de 50 softwares de gestão de processos no mercado hoje, né? Só que, obviamente, tem um grupo de softwares que dominam esse mercado aí, que são mais presentes, mas às vezes vem com um software que a gente ainda não tenha trabalhado ou tenha tido a oportunidade. E a gente faz sempre uma avaliação e a gente, se é possível a integração, a gente não cobra sobre essa integração e você consegue ter ali os seus dados processuais, os dados financeiros, totalmente integrados ao Legalmetrics. E isso garante que você, assim, essa questão, a gente estava falando um pouquinho da máquina aí, né, de café, né, essa questão de automatização te garante que você vai ter aquele material sempre atualizado quando você precisar, né. Às vezes quando você fica dependente de gerar uma informação, de trabalhar num dado, enfim, isso pode levar um tempo e às vezes você não tem aquele tempo e basicamente, né, você acaba não fazendo. E a gente sabe como a rotina da nossa vida moderna acontece, né? Se a gente não tem uma facilidade muito para fazer aquilo, normalmente a gente acaba não fazendo ou deixando para fazer depois, né? É uma característica aí geracional aqui, né? Que a gente está enfrentando nos nossos tempos aqui, tá? Então, basicamente, é isso que acontece porque a gente tem pouco tempo para executar qualquer coisa hoje. Então, uma ferramenta que te ajuda, né, a trabalhar de forma automatizada e a gerar painéis para você, com as informações que você precisa avaliar e que são importantes para você, é fundamental para que você tenha sucesso nessa tarefa. Então, basicamente, se você precisar baixar um relatório Excel, ou olhar um relatório Excel e você filtrar, e ficar filtrando, e querendo ver a análise, você vai demorar um tempo, você não vai fazer isso, então você não vai acabar não fazendo. Então, resumindo o assunto, é esse. Então, a plataforma de BI ele tem esse sentido. Por isso que um software de gestão de processos ou de financeiro, né, ele vai ser mais o papel de estruturar aquele dado, aquela informação, então você vai alimentar ele, né, no seu dia a dia, na sua rotina. Então, normalmente ele controla aí, no caso de contencioso, de análise de contencioso, os prazos que você tem que cumprir nos processos, né? Mas ele também tem, né, alguns deles têm essa função de você fazer lançamentos, né? De você fazer lançamentos financeiros e fazer o controle financeiro do seu escritório. Isso depende, obviamente, de uma ação sua, né? Então, se alimenta essa informação, ele passa a ter aquele dado de forma estruturada dentro dele. Contudo, você não consegue analisar aquele dado diretamente nele. Ah, não, mas tem alguns. Vai ter, mas não com a profundidade às vezes que você precisa. Vai ter não é porque o seu sistema de gestão tem um gráfico lá numa tela que ele se transformou no sistema de BI, tá? Ele é um sistema de gestão ainda. Então, não é porque se você consegue bater um prego com um alicate, não quer dizer que ele virou um martelo da noite para o dia, né? Ele continua sendo um alicate, né? E o sistema de BI ele tem essa função própria dele, né? De analisar e estruturar informação em si, né? Dentro da sua plataforma. E aí ele conta com algumas outras coisas aqui, né? Que é uma infinidade de coisas que tem no software de BI aqui da Juristec, né? O Legal Metrics, que vocês vão poder conhecer, obviamente, se vocês tiverem interesse, tá? Aqui nosso papel não é tão comercial hoje, é mais a gente falar do conteúdo mais educativo aí para vocês. Mas ele basicamente vai conseguir trabalhar tanto com as suas bases
processuais integradas ao sistema de gestão ou não. Você pode trabalhar também com dados de Excel, se você preferir. Também vai trabalhar com dados que você possa capturar externamente. Então, pensa no CNPJ de algum cliente seu, que você queira acompanhar a distribuição de processo desse cliente nos tribunais. Você quer fazer uma captura dessas informações? Então, o sistema também permite que você faça isso, né? A gente se vocês assistirem outros eventos do Matrix Experience, a gente falou, acho que 3 eventos atrás, foi a Espaço Laser, foi? Perfeito, isso. Foi. A Espaço Laser faz o controle de recebimento de ações aqui para poder controlar e evitar, né? Obviamente não elimina totalmente o risco, mas evitar revelias, né? Então, faz o acompanhamento desses processos. Esse objetivo era o deles, né? De evitar revelias, mas pode ter outros objetivos de fazer uma análise, por exemplo, de algum CNPJ ou cliente, né? Potencial cliente que você queira estudar antes de apresentar ali uma proposta, antes de participar de um RFP ali, de alguma empresa, para você poder trabalhar para ela, né? Então, ele traz aqui também para você esse nível de visão também, tá? Pessoal, alguma dúvida aí até então, alguma consideração? Fiquem, né? Trago aqui de novo a interação aqui de vocês, sempre importante. Fiquem à vontade aí, se quiserem, né, mandar perguntas no nosso chat, se quiserem aí, né, abrir microfone, enfim. É importante sempre a gente já esclarecer, aproveitar também esse momento para esclarecer, né, possíveis dúvidas aí de utilização prática, né, seja de cunho financeiro, acionar aí o Leonardo como, né, o professor aí, o mestre dessa questão de gestão, de administração. Então, por favor, fiquem à vontade aí em participar. Bom, enquanto o pessoal vem aí, vocês vão mandando pergunta aí. Se vocês quiserem falar também, gente, fica à vontade, pode levantar a mão, tá? Clica aí no botãozinho aqui embaixo, tem uma mãozinha, vocês podem levantar a mão para vocês falarem e participar aqui conosco, interagir com a gente. Enquanto isso aí, Leonardo, se você quiser trazer alguma ponderação, algum ponto aí que você tenha notado, né, de questões que talvez você não tenha falado ainda, fique à vontade também, que a gente está aqui só apresentei um pouquinho aqui do Matrix para o pessoal entender o que a gente está falando, né, que é um software de BI, basicamente, né. Obviamente, vocês ficando curiosos, gente, procurem aí a Juristec, que a gente faz uma demonstração e apresentação para vocês, porque não é só a gestão financeira ou gestão de processo, tem outras possibilidades até de avaliação, até de avaliação tempo-hora, avaliação que você pode ter em relação a fluxo de trabalho, né, controle de tarefas do seu escritório. Então, ele é uma ferramenta que, diferente do que a gente vê no mercado, de BI jurídico e tal, né, eu falo que é BI só jurídico, né, não é BI jurídico, é BI só jurídico. E, às vezes, como a gente está mostrando aqui nesse painel, né, não adianta você ser só análise jurídica, tá? Você precisa de um BI. Toda empresas grandes, elas têm BIs, elas não controlam só a produção delas, elas controlam outros fatores nos BIs que elas têm, né? Então, o escritório de advocacia não pode ter só um BI jurídico, né? Ele tem que ter um BI completo, né? E um BI completo é o Legalmetrics aí, que é uma ferramenta que vai trazer para você esse nível de visão. Ô, Fernando, e aí, antes de né, olhar a pergunta da Isabela, que até pontuou aqui, mas eu acho que não só, né, a situação, aí eu vou trazer uma situação que nós passamos, né, e eu acho que foi uma situação bastante interessante, que todo mundo se pergunta, né, mas, poxa, mil maravilhas, né, não são mil maravilhas, né. Então, assim, acho que uma coisa fundamental, até mesmo quando você procura um sistema, qualquer tipo de sistema, e aí, qualquer coisa que você faz na vida, né, você precisa de um feedback. Então, eu acho que o que está né, demandando uma abertura muito grande com a Juristec e em cima do Legalmetrics todo o suporte que a gente tem. E aí eu até brinco com o Fernando, né, de vez em quando, manda até, né, umas mensagens no WhatsApp dele, né, Fernando? Fala assim, Fernando, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vamos lá. Né? Então, nós tivemos uma situação, né, onde que na nossa incorporação ainda estava, o sistema ainda estava dando alguns erros, né? E aí o Fernando falou, não, Léo, vamos olhar isso daqui, não pode acontecer, né?
assim, dessa parte, eu acho que é das partes mais importantes que a gente precisa pensar. Quando você vai comprar, adquirir um sistema, né, como diz o outro, comprar um carro, comprar qualquer coisa, é você ter um suporte extremo daquele processo, né? Porque não adianta você ir lá e comprar um sistema jurídico, né, sei lá, linkar com alguém e ter um sistema jurídico, um sistema de BI, mas se você não tiver um suporte, eu acho que uma das coisas mais importantes e que eu acho que né, a Juristec em relação ao Legal Metrics está sendo muito vantajoso para a gente é o suporte, né, que todos dão, e assim, não é porque eu estou aqui na frente de todos, mas assim, todas as vezes que eu precisei do Fernando, né, eu acredito que o Adriano também saiba disso, todas as vezes que a gente precisou de um suporte técnico, um suporte mais focado no quesito aqui de elaboração das métricas, as dúvidas que a gente, né, isso vai gerar, essas dúvidas que a gente gera, sempre eles me foram muito solícitos, né, e toda vez que, né, no inicial, né, foi feita uma gravação com todo o suporte, como que criava, como que mantinha a parte da criação dos dashboards, né, da criação de indicadores. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso traz uma maior qualidade no processo de qualquer tipo de empresa. Então, não é fazendo a propaganda, né, mas automaticamente já fazendo, eu acho que é muito importante, quando você está atrelado a um sistema de informação, seja ele qualquer que for, né, é necessário que você tenha um suporte, um feedback, né, um backstage muito bem amparado ali, porque uma hora ele pode vir a dar problema, né? E quando dá problema, não é você que vai tentar solucionar, você precisa de pessoas especialistas e que conhecem toda essa gama do suporte, né, para te dar esse suporte ideal. Então, desde já, eu acho que assim, eu parabenizo o suporte da Juristec, né, e na visão aqui do Fernando e todas as pessoas que trabalham nessa incorporação, nesse sistema de feedback contínuo que eles nos dão. Eu acho que é muito importante isso. Bacana. Obrigado aí, Leonardo. Deixa eu só, né, dar seguimento aqui, faltando 5 minutos aí, 6 minutos aproximadamente para o final. Bom, respondendo aqui a pergunta, então, da Isabela de Sá, sim, o Legal Metrics também, né, faz acompanhamento de outros indicadores, de assuntos correlatos. Quando você tem o escritório de advocacia, você tem ali a preocupação financeira, você tem a preocupação do contrato de honorários, você tem a preocupação, né, se você atende uma empresa, da parte de provisionamento, de riscos, de controle de prazos. Então, né, exatamente o Legal Metrics é essa plataforma que abrange, né, que trata também do que a gente costuma dizer de assuntos correlatos. Recado também aqui, pessoal, aproveitando já o final aí da nossa apresentação, não esqueçam, lembrem-se, formulário, preencham ali com seus dados. Vamos agora, Fernando, se também você me permitir, eu vou dar sequência aqui para o encerramento, vou compartilhar aqui então, algumas considerações finais. E aí, pessoal, né, só recapitulando, então, né, a gente falou do case na prática aqui, de avaliação de indicadores financeiro, para a expansão do escritório, para contratações, trouxemos, então, aqui numa visão mais generalista, né, ainda assim tratando de pontos específicos do que o Legal Metrics pode auxiliar em termos de gestão processual, contratual, financeira, enfim, mas, né, os recados aqui, os lembretes, as considerações finais, sempre passam, né, quando a gente fala, até fora do ecossistema jurídico, né, como você fala aí, como o Fernando trouxe, plataformas de business intelligence, você tem ali, né, tratativa de cunho financeiro, de cunho comercial, de uma fábrica, né, de produção. O mundo hoje, né, também a gente está cansado aqui de falar, mas vale a pena, né, mesmo assim repetir, dados, né, são um novo petróleo. Então, a importância de você, né, mesmo como advogado, legal ops, controller, enfim, a importância que você tem hoje em trabalhar com dados, ela é cada vez, né, mais até um diferencial.
Então não adianta, né, você como advogado, né, interpretar, ter um sentimento, você achar que o juiz tal. Não, né? Então a gente traz aqui nessas considerações que, né, o achismo, né, o feeling, enfim, já, né, se já não perdeu totalmente o espaço, tem perdido cada vez mais. E aí, é claro, né, para que você traga, né, uma importância, você pode até achar, mas se você tiver um dado, se você tiver uma estrutura, se você tiver ali, né, uma informação para ser compartilhada, certamente, né, o seu acho ele tem mais peso. Então, a gente traz aqui que dados estruturados, né, com significado e propósito é o que a gente chama de métrica. Então, a informação ela precisa, né, ser estruturada, ela precisa ter um significado e um propósito para que você possa apresentar e compartilhar. Então, né, esse é um dos recados aqui que a gente traz, e o Business Intelligence, então, é justamente esse conjunto, né, de dados estruturados com significado e propósito, para que você tenha aí, né, a apresentação das suas métricas. Quando a gente fala aí, sim, agora no foco de Business Intelligence jurídico, você tem aqui, né, o entendimento, uma analogia aqui da pirâmide, das camadas de gestão. Então, qualquer Business Intelligence, aqui nessa representação gráfica, você vai trabalhar sempre na camada de gestão estratégica e gerencial. Então, você vai ter lá a preocupação, né, da análise dos dados financeiros, enfim, né, para traduzir, né, essa visão, para que você possa compartilhar, tomar uma ação com base justamente nessa análise, né, métrica. Mas, todavia, contudo, porém, né, do nosso português clássico, você tem aqui a camada intermediária dessa pirâmide, que seriam justamente a camada operacional, aonde a gente encontra os dados, aonde a gente encontra as informações. As plataformas de gestão, os softwares de gestão jurídica, os relatórios, né, algum outro CRM, a própria, né, informação dos sites dos tribunais, também a gente categoriza como camada de gestão operacional, e a base aqui da pirâmide, né, hoje em dia, infraestrutura, internet, é uma ferramenta, né, do Ligomedes que você opera pelo celular, smartphone, tablets, e claro, também aqui, né, como considerações finais, eu já dei aquele, né, spoiler anteriormente, está aqui, ó, não existe botão mágico. Então, né, até hoje, na nossa experiência aqui, foi o que trouxemos aqui também como um cenário, né, sempre se levar em conta, se alguém ofertar para vocês, se alguém apresentar para vocês, qualquer que seja a plataforma de gestão, dizendo, ó, vai funcionar perfeitamente, né, as 1000 maravilhas, você aperta um botão e a ferramenta fala para você. Abre o olho, né, fiquem, né, então, atento a essa situação. A gente tem, né, agregado aqui cada vez mais entendido que o advogado, né, o profissional do direito, ele está agregando muito essa questão de análise de dados, e aí, né, encerrando aqui essa parte, a gente também fala de jurimetria, a gente fala, né, de dados analíticos, então é essa capacidade que o advogado em si está aí, né, cada vez mais se aperfeiçoando para trazer isso, né, essa análise métrica ao ecossistema jurídico. Recapitulando então, pessoal, indo aí para os finalmente, nós vamos dar sequência aqui posteriormente, né, ao encerramento do evento, ao sorteio do Google Home, preencha um formulário. Nós vamos entrar em contato também, né, para pegar aqui essa estrutura, né, para que vocês recebam, então, conforme informado, um relatório gráfico, né, bem detalhado ali. A gente manda ali as instruções no e-mail, no contato, né, pós aqui evento. Você pode nos informar ali 2 CNPJs, um CNPJ, tem até 2 tribunais. Aqui nessa degustação, a gente está falando de principalmente tribunais trabalhistas. A gente vai passar todos os dados ali, deixar tudo formalizado. Você vai ter a consultoria, né, gratuita aqui dos nossos especialistas, da equipe do Fernando. E agradecer, então, né, imensamente a presença de todos, a presença aí do Leonardo. Aqui estão, né, os nossos contatos aí também de uma forma já digital, né, no QR Code. Vocês posicionarem aí o celular, vocês vão ter acesso diretamente às nossas redes sociais, aqui o LinkedIn. Fica aqui ainda, acho que a gente tem 2 minutos, que a gente começou ali, né, um pouco mais atrasado. Quiserem, né, trazer aqui alguma dúvida, alguma consideração, esse é o momento, senão já passo também a palavra aqui para as considerações finais aí do Leonardo e do Fernando, e novamente, muito obrigado pela presença. Fernando, Leonardo.
Bom, eu vou deixar o Leonardo falar primeiro aí, eu termino aqui. Beleza. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente, eu acho que agradecer a equipe lá da Meirelles e Rodrigues. Acho que sem eles eu não estaria aqui hoje, né, conversando com vocês. Acho que é muito importante pontuar, né, que essa equipe é maravilhosa, né, na visão aqui dos advogados do Luciano Meirelles, do Fabrício Rodrigues e do Hudson Santos, né, e toda a equipe de suporte que eles têm lá. Acho que é muito importante permear isso aqui em primeira instância. Segundo, agradecer ao Fernando, né, essa proposta que ele me fez. Eu falei assim, vamos lá, a gente bater esse papo aí, essa conversa, coisa rápida, como o Adriano mesmo conversou comigo, né, Adriano? Que era uma conversa, um bate-papo bem rápido, para a gente mostrar um pouquinho que as dificuldades, né, são de qualquer um, de qualquer espécie, de qualquer lugar, e eu acho que essa pontuação aí, né, de trazer essa visualização dos sistemas de informações gerenciais, né, como suporte na nossa ação estratégica, ele é fundamental. Desde já agradeço todos que participaram, né, desse webinário aqui, acho que é muito importante ampliar essa capacidade de conversação, né, vamos falar assim, essa pandemia, por mais que fosse complicada, ela nos mostrou que a gente pode permear em vários cantos. Eu acho que a internet pode ser muito bem utilizada para isso. Então, nós estamos aí, cada um no seu canto, cada um no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, mas acompanhando um evento que é muito legal. Adriano, já agradeço, muito obrigado por tudo. Agradeço também a Gabriela, né, que dá um suporte muito legal a todos aí. Bom, pessoal, agradeço aí ao Leonardo, né, o escritório Meirelles e Rodrigues aqui por ceder também o case aqui para a gente apresentar, pela confiança sempre depositada na gente. O Adriano aqui pela mediação, né, a Juristec por abrir aqui a oportunidade, e para vocês aí que estão assistindo, né, agradeço a presença de todos. E aí eu vou dar um recado, no próximo Metrics Experience a gente vai ter um outro tema aqui que vai ser cartas de circularização. Então a gente vai falar um pouquinho daquelas cartas que vêm lá das auditorias, né, das Big Fours, né, entre outros, que chegam aí para as empresas, e vocês como advogados às vezes acabam recebendo demandas relacionadas a essas cartas de circularização dessas auditorias independentes. Então é um tema bem específico e bem interessante, e é um tema que dá trabalho, pelo menos quando a gente está falando aí desses períodos aí de final, de começo de ano. É um tema que dá muito trabalho para escritório de advocacia, então não percam aí o próximo Ethics Weeks no próximo mês, que vai ser o último do ano que vem continua, né? Mas vai ser o último desse ano no próximo mês aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Bom almoço a todos. O restante de trabalho aí proveitoso a todo mundo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal.